Olá! Hoje a gente vai abrir as portas de uma fortaleza microscópica para conhecer os soldados, os espiões e os generais que defendem ela, as células do nosso sistema imune. Prepare-se para entender como funciona esse exército incrível. Pode não parecer, mas neste exato momento, uma batalha invisível está acontecendo aí dentro. Existe um sistema de defesa super sofisticado em alerta máximo 24 horas por dia, identificando e neutralizando invasores como bactérias e vírus. Vamos conhecer quem são os protagonistas dessa guerra. Mas, de onde vêm todos esses guerreiros? Como é que um exército tão complexo assim é formado? A resposta está num único lugar, que é tipo o berçário de toda a nossa defesa. Ok, vamos lá. Tudo começa aqui, na medula óssea, num processo com um nome chique: hematopoese. Todas as células imunes, sem nenhuma exceção, nascem de uma única célula-tronco hematopoiética, e a partir dela, a linhagem toda se divide em dois grandes ramos. E aqui estão esses dois caminhos principais. De um lado, a linhagem mieloide, que dá origem à infantaria, sabe, a primeira linha de combate. São os fagócitos. Do outro lado, a linhagem linfóide, que cria a nossa tropa de elite, os especialistas, os linfócitos. Duas estratégias de defesa completamente diferentes, mas que nascem da mesma origem. Vamos começar pela resposta imediata. Aqueles que chegam primeiro no campo de batalha, agindo em questão de minutos contra qualquer ameaça, de um jeito bem geral e não específico. Essa é a imunidade inata. O primeiro combatente que a gente precisa conhecer é o macrófago. O nome dele já entrega o jogo, significa literalmente grande comedor. E olha, ele faz jus ao nome, viu? É uma célula gigante que fica patrulhando nossos tecidos, devorando invasores e limpando a bagunça de células mortas que ficam para trás. Mas não vai pensando que o macrófago é só um faxineiro, não. O papel dele é super estratégico. Ele engole o inimigo e apresenta um pedaço dele, que é o que chamamos de antígeno, a identidade do invasor, para conseguir ativar as forças especiais. E mais, ele libera sinais químicos, as citocinas, que funcionam como um verdadeiro alarme de batalha, convocando reforços. E ele não está sozinho nessa patrulha. A linha de frente ainda conta com os neutrófilos, que são a tropa de choque, chegam em massa no local da infecção. A gente tem também as células dendríticas, as melhores sentinelas de todas. Elas capturam informações sobre o inimigo e correm para o quartel-general para apresentar o relatório. E por fim, os mastócitos, que são especialistas em disparar alarmes químicos como a histamina, super importantes nas reações alérgicas. Agora, vamos conhecer a segunda onda de defesa. É uma resposta um pouco mais lenta, mas, em compensação, é extremamente poderosa, super específica e, o mais importante de tudo, ela tem memória. Essa é a imunidade adaptativa, a nossa tropa de elite. No comando dessa tropa de elite está o linfócito T auxiliar, ou CD4+. Pensa nele como o general do campo de batalha. Nenhuma ação importante da imunidade adaptativa acontece sem a autorização dele. Ele é o grande maestro da resposta imune. A missão dele é puramente estratégica, para garantir que a resposta seja forte, mas ao mesmo tempo controlada. Ele não mata ninguém diretamente, mas coordena tudo. É ele quem dá o sinal verde para os linfócitos B se tornarem fábricas de armas, quem aumenta o poder de fogo dos macrófagos e quem libera os sinais químicos que ditam o ritmo da batalha. Sem ele, seria o caos. Bom, se o T auxiliar ao general, o linfócito T citotóxico, ou CD8+, é o assassino especialista. A missão dele é bem clara e letal: encontrar e destruir as nossas próprias células que foram comprometidas, seja por vírus ou por terem se tornado células de tumor. O ponto mais importante aqui é que ele combate ameaças que vêm de dentro. Vírus e tumores se escondem dentro das nossas células, certo? O T citotóxico é o especialista em identificar essas células traidoras e eliminá-las de forma precisa antes que a infecção ou o câncer consiga se espalhar. E agora a gente chega na artilharia pesada do sistema imune, o linfócito B. Quando ele é ativado pelo general, o T auxiliar, ele passa por uma transformação simplesmente incrível, se tornando um plasmócito, uma verdadeira fábrica de armas biológicas. E olha que curioso, o linfócito B é a única célula do corpo com essa capacidade. Depois que ele reconhece um invasor e recebe a ordem para atacar, ele se transforma e começa a produzir anticorpos numa velocidade impressionante. Estamos falando de milhares de mísseis teleguiados por segundo, prontos para neutralizar o inimigo. Agora vamos falar de uma célula bem especial, a Natural Killer, ou NK. Ela é um linfócito,
assim como a tropa de elite, mas curiosamente pertence à imunidade inata. É como se fosse um vigilante solitário, um assassino nato que não precisa de ordens para poder agir. A grande vantagem dela é a velocidade. Enquanto a tropa de elite precisa ser ativada, a célula NK já está lá, pronta para ação. E como ela sabe quem atacar? Ela patrulha o corpo procurando células que não mostram a senha correta, um sinal de sou do bem chamado MHC. Se uma célula está infectada ou virou um tumor, ela geralmente para de mostrar essa senha. E para a célula NK, isso é o sinal verde para eliminar a ameaça na hora. Bom, já conhecemos os soldados. Agora, vamos analisar as armas mais sofisticadas deles e o maior trunfo estratégico de todo o sistema imune. A tal da fábrica de armas, o linfócito B produz essa molécula sem parar. Mas afinal, o que é exatamente essa arma tão poderosa chamada anticorpo? Na prática, anticorpos são proteínas em formato de Y projetadas para uma única missão: encontrar e se ligar a um alvo específico, o antígeno. Uma vez conectados, eles podem neutralizar o invasor sozinhos ou, o que é mais comum, servem como uma bandeira, marcando o alvo para que outras células, tipo os macrófagos, o encontrem e o destruam. E não existe um tipo só, não. Há 5 classes principais. A IgG é a mais abundante e consegue atravessar a placenta. A IgM é a primeira a ser produzida numa infecção. A IgA protege nossas mucosas, como a saliva e as lágrimas. A Ig está super envolvida em alergias. E a IgD funciona mais como um receptor na superfície do próprio linfócito B. A força e as armas são impressionantes, claro, mas não são o aspecto mais revolucionário da imunidade adaptativa. O verdadeiro superpoder dela, a sua maior vantagem estratégica, é outra: é a capacidade de se lembrar. E este gráfico aqui ilustra isso de uma forma brilhante. Repara bem. A primeira curva, essa mais baixinha, mostra a resposta inicial a um invasor. Ela leva tempo para crescer e não é tão forte. Mas agora olha a segunda curva. Ela representa um segundo encontro com o mesmo inimigo. A resposta é imensamente mais rápida, muito mais forte e mais eficaz. Por quê? Porque o exército já conhece o inimigo e tem soldados de memória prontos para atacar. Essa é a base da imunidade e também o princípio genial por trás das vacinas. E assim que a gente termina nossa análise, um exército invisível, complexo e super coordenado, que não só nos defende a cada segundo, mas que também aprende com cada batalha, se tornando mais forte e mais sábio. Um exército que nunca dorme e que, o mais importante de tudo, sempre se lembra.